2020. São 4 horas da tarde agora no Brasil, 8 horas da noite aqui na Espanha. Já ia falar Finlândia, né? Porque era lá que eu morava. Gente, eu estou muito animada para essa live de hoje, pela importância do tema na vida de tantas pessoas, sabe? Realmente as pessoas desconsideram, elas não reconhecem a importância desse órgão. O fígado é talvez um dos órgãos mais importantes, né? Ele está ali entre o fígado e o coração, tem mais ou menos o mesmo valor. E se você quer saber, a gente só morre mesmo é do coração, é do fígado, né? Então, todas as doenças passam pelo fígado, né? Elas alteram o fígado ou o fígado cria as doenças, mas a saúde do fígado é responsável por mais ou menos 99% das doenças, tá bom? Então, não importa se é hormonal, metabólica, se é uma doença neurológica, se é genética, não importa, sempre vai estar associada ao fígado. E o fígado é tão silencioso. A gente nunca sabe se está com algum problema no fígado até que a gente passa por um especialista ou por um médico e acaba descobrindo. Então, hoje eu vou aqui contar para vocês como saber se você tem um fígado saudável, tá bom? Bom, aqui alguns sintomas, porque assim, o fígado ele é bem silencioso, né? Você não sente quando você tem problema no fígado. Às vezes a gente sente alguma coisa, mas a gente não associa. Por exemplo, a gente tem enxaqueca. E aí costuma ter uma dor de cabeça, aí você fala, é da TPM, ou eu comi alguma coisa que não me fez bem. Outro sintoma é um pouquinho de enjoo, né? Eu comi alguma coisa que não me fez bem. Então, as pessoas, elas acham que é uma coisa temporária, quando pode ser já um problema crônico, né? Mas a gente não sabe. Então, eu vou hoje contar para você tudo o que acontece com o fígado da gente, por que acontece e como é que a gente pode proteger e deixar o fígado da gente espertinho, feliz, bem cuidado. Bom, muitas pessoas reconhecem problema no fígado quando já está bem avançado, né? Aquela barriga bem inchada, geralmente a pessoa é magra, com uma barriga inchada, fezes sem cor, tá? Aquelas fezes meio coordenadas, assim, amarelada, mais pro sem cor mesmo. Cansaço crônico. Se você sofre de fadiga crônica, precisa olhar o seu fígado, porque um dos sintomas de problema de fígado é o cansaço, é a fadiga, tá? Dor de cabeça crônica, insistente, aquele tipo de enxaqueca é um sintoma. Enjoos e vômitos. E um sintoma bem legal é você ver o tom de pele e principalmente os olhos. Se você não tem esse branco dos olhos, ele está sempre mais amareladinho, não precisa estar tão amarelado, né? Que aí já a bilirrubina já está tomando conta. Não é isso, mas se ele está um pouco mais amareladinho, é importante você olhar, tá bom? Mas esses são sintomas de estágio mais avançado, né? Então a gente vai saber hoje como cuidar do nosso fígado para que ele não chegue num estágio tão avançado. Bom, algumas doenças do fígado a gente vai falar hoje. A gente conhece a cirrose de quem bebe álcool, né? O álcool ele é tão destruidor que ele acaba realmente com o fígado. Então, muita gente morre de cirrose hepática e a gente conhece também as hepatites, né? Hepatite do tipo B, do tipo C, né? A hepatite A, são inflamações. Essas são fáceis de ver, né? Se a pessoa bebe muito, aí o médico já logo vai pedir um perfil de fígado. Agora, também é normal, se uma pessoa tem um cansaço, tem algumas condições, olhar logo a questão
da hepatite B, C, né? As hepatites virais. O que é muito importante a gente olhar, tá, gente? Então, se você, por exemplo, vai fazer unha num salão, é importante você observar, inclusive se você tem ou já teve hepatite, você tem que cuidar dos instrumentos, tá? Não pode fazer unha com o mesmo instrumento. Mesmo que o salão tenha lá um esterilizador, você tem que tomar cuidado. Mas hoje eu vim falar para vocês de uma coisa muito, muito importante, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? DHGNA. Porque essa sim está sendo um grande problema do nosso tempo, né? Porque as pessoas estão fazendo doenças hepáticas, inflamações, hepatites autoimune e não sabe de onde vem, nem como tratar, porque realmente é uma questão muito nova até para os médicos, porque mudou-se o estilo de vida e os médicos ainda não estão preparados para essa mudança. Então, muitos médicos não sabem por que, que a pessoa desenvolve uma hepatite ou uma esteatose hepática não alcoólica. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui esse. Vamos conhecer aqui um pouquinho as possíveis causas da degradação do fígado. Bom, a gente já sabe, né, que aquelas pessoas marombadas que usam anabolizantes tendem a ter complicações grandes no fígado. Os alimentos que contêm aflatoxina, a gente vai falar disso, é uma micotoxina, nós falamos disso, acho que na live anterior. Lesões pré-malignas, cirrose, infecção pelo vírus da hepatite, da hepatite B, infecção pelo vírus da hepatite C e doenças metabólicas. Então, hoje a gente vai aprender o que são alimentos que contêm aflatoxina e quais são as doenças metabólicas. Como é que a gente reconhece se você tem uma doença hepática metabólica genética, né, mitocondrial. Vamos lá. Bom, a gente falou das micotoxinas, né, que são que pode causar desde distúrbios metabólicos, fisiológicos, nervosos, imunológicos, reprodutivos e até a morte. Hã? Gente, o fígado, ele pode realmente te levar à morte e as pessoas não se dão conta disso, quando na maioria das vezes a pessoa morre mesmo é de fígado. Então você diz, morreu por diabetes, morreu por um problema cardiovascular, morreu, enfim, de infecção generalizada. Na verdade, essa pessoa morreu de fígado. Tá? Só que o médico não dá aquele, né? Morreu de fígado. Ele diz, morreu de infecção generalizada, ou morreu. Então a gente precisa entender o que são as micotoxinas na cadeia alimentar para a gente eliminar. Então, as micotoxinas, elas existem mais em alimentos como grãos. Por isso que na dieta anti-inflamatória, às vezes as pessoas perguntam assim: mas por que não pode o milho? Por que não pode o amendoim? Por que não pode pistache? Por que não pode nozes? Alimentos que, de certa forma, são considerados alimentos de qualidade, né? Até anti-inflamatórios, e na nossa dieta ele é retirado. Então, você vai saber por quê? Exatamente pelas toxinas, tá? Pelas micotoxinas, que é um tipo de fungos, ele prolifera na maneira que é armazenado, tá? Então, a temperatura, a umidade dá essa proliferação e a gente acaba que quando a gente come esses alimentos, eles vêm com os fungos e também acontece desses fungos ficarem tão resistentes e ir para os animais que são alimentados com esses alimentos. Então, a gente precisa, quando vai tratar do fígado, ou se a gente quiser um fígado
bom, né, saudável, a gente tem que evitar esses alimentos, tá bom? Bom, alguns sintomas de fígado inflamado que as pessoas não se dão conta. Então, por exemplo, o problema do fígado está relacionado, a gente vai falar hoje aqui o tempo todo de síndrome metabólica, de resistência à insulina, de açúcar alto. Mas o que que isso tem a ver com o fígado? Tudo, tá, gente? Porque, assim, olha, o fígado, ele não fica doente porque a gente começou. Deixa eu abrir aqui. O fígado não fica doente porque a gente come gordura. As pessoas às vezes confundem e acham que assim, eu fiquei com o fígado gordo porque eu como muita gordura. Não. Normalmente essa gordura do fígado, ela é produzida pelo açúcar, tá bom? Então, o fígado, você come muito açúcar, muito carboidrato, e aí você acaba, o fígado produzindo essa própria gordura. E quais são os sintomas? Gente, nas nossas crianças, não só em crianças, tá? Esses sintomas são para adultos também. A hiperatividade, a agressividade, transtorno opositor, transtorno de conduta, depressão, esquizofrenia e epilepsia são alguns dos problemas metabólicos causados pelo excesso de açúcar. É isso mesmo. E é tão interessante que quando a gente pede às mãezinhas para parar de dar o açúcar, a criança melhora rapidamente. Bom, a questão da metabolização do açúcar, às vezes, vem da própria microbiota já desregulada da criança, mas às vezes vem de questões genéticas também. Então, a gente precisa estar muito atento aos pais dessa criança. Se os pais eram hiperativos ou se tinham doenças autoimunes, teve diabetes, teve lúpus, teve alguma doença, tem psoríase, tem isso, tem aquilo. Isso também tem um quadro de alergia, os pais são, por exemplo, intolerantes ao glúten, à lactose. Esse tipo de quadro, você já deveria estar alerta para não dar açúcar para a sua criança, tá bom? Porque a não metabolização de açúcar, e quando eu falo açúcar, gente, vocês estão vendo aí, ó, a criança está comendo pipoca, está comendo um cachorro quente, né, ali parado, né, o cara na frente do computador. Isso causa uma das maiores causas de problemas metabólicos. Então, às vezes, quando eu falo sobre isso, a pessoa fala assim para mim: mas eu não gosto de açúcar, eu só quero comer coisa salgada. Gente, se você come pizza, salgadinho, croissant, o que quer que seja que tenha farinha de trigo, ele vai se converter em açúcar. É açúcar também, tá? É um carboidrato do mal e vai se metabolizar como açúcar. Arroz é açúcar puro, tá, gente? É um tipo de carboidrato, o arroz branco, que é açúcar puro. Então, você tem que estar muito atenta a isso. Então, o estilo de vida moderno, né, que a gente tem hoje, comendo só coisas muito açucaradas e também alimentos com muito carboidrato, que se transformam rapidamente em açúcar. E a falta da atividade física transforma nesses problemas mentais. Mas por que mesmo que quando a gente come uma coisa lá no fígado, né? Pode estar do lado errado, lá no fígado, isso vai se transformar em um problema psiquiátrico, neurológico, epilepsia? Como assim? É que algumas vitaminas são metabolizadas no fígado, por exemplo, a vitamina D, as vitaminas do complexo B, a vitamina K, e essas vitaminas são lipossolúveis. E se o fígado está gordo, aí a gente não consegue metabolizar. E sem a metabolização dessas vitaminas essenciais, de alguns minerais essenciais também, o cérebro não produz neurotransmissores importantes e ainda a gente perde neurônio. Açúcar emborrece, tá? Então, se você come muito açúcar,
E quando eu estou falando de açúcar, gente, veja essa foto aí, é disso que eu estou falando. Refrigerante, batata frita, pipoca, cachorro-quente, pizza, tudo isso é açúcar, tá bom? Tudo isso é metabolizado pelo seu fígado como sendo açúcar. Vamos lá. Opa! Doesn't want to go, darling. Oh, it went now. Uma coisa que você vai muito ouvir falar quando se trata de açúcar, muitos médicos vão dizer para você, e eu quero tirar aqui um mito. O médico vai dizer assim: não come muita fruta, porque o fígado ele não metaboliza frutose. Olha, gente, isso é um mito, tá? Porque realmente tem muitas pesquisas falando da frutose, mas a frutose que eles falam é ou a frutose do açúcar refinado, que é um neurotóxico, ou então a frutose do milho. Então, por exemplo, quando você compra uma geleia e diz assim, não tem açúcar refinado, é adoçado com frutose. Aquela frutose é retirada do milho, tá? Que eles inclusive chamam em inglês corn syrup. E o milho a gente acabou de aprender que não é legal. Essa frutose concentrada dos sucos de frutas, das geleias, dos doces, né? Que é uma maneira que eles encontraram para enganar a gente, dizer que não tem açúcar, essa frutose é prejudicial. Gente, a frutose da fruta não é prejudicial, principalmente se você come a fruta com a fibra, tá? Então é o que eu falo, até mesmo se você comesse, se nós comêssemos a cana de açúcar, ela não seria um problema, claro, se comesse muito. Por quê? Para você tirar algum açúcar da cana de açúcar, você tem que morder. Você vai gastar tanta caloria, tem tanta fibra que a gente não conseguiria. Mas o homem criou um veneno, né? Quando ele retirou o açúcar da cana de açúcar. Pelo contrário, tá, gente? Fruta cura esteatose hepática. Então, você pode comer fruta para curar a esteatose hepática. Isso é um mito. Muita gente fica repetindo a mesma coisa porque ouviu em algum lugar falar que frutose é ruim e frutose é excelente. Tá? A frutose é necessária. O nosso cérebro precisa de carboidrato, precisa de açúcar para funcionar. Então, a gente precisa aprender qual é o açúcar que pode comer e qual é o açúcar que não pode comer, tá bom? Bom, esses são os inimigos do fígado, eu já falei antes, né? Açúcar refinado. Gente, uma coisa que eu já não uso há mais de 10 anos, mas no Brasil eu sei que se usa muito. Eu acho que em todo lugar e principalmente em restaurantes. Óleo refinado para cozinhar. Acredite, eu já não uso há 10 anos nenhum óleo para cozinhar, nem óleo de coco, nada, nem manteiga, nada. E vocês já viram que eu mando bem na cozinha, né? Minha comida é muito gostosa e eu não uso nenhuma gota de óleo para nenhum alimento. Na minha casa nem entra óleo, só azeite para eu fazer um molhinho às vezes para salada e olhe lá, tá bom? Então, porque o óleo refinado, as gorduras trans, olha, margarina, qualquer coisa que vier assim, tem gordura vegetal, você já sabe que tem gorduras trans. Então, esse é um inimigo do fígado, tá? Óleo refinado, açúcar refinado, sucos de caixinha e tudo que tenha glúten. O glúten leva mais ou menos 4 meses para sair do seu corpo. Então, se você é daquele tipo que fala assim, não, a gente evita o glúten, só come de vez em quando, você não está fazendo nada, tá? Então, se você comer uma vez a cada 4 meses, você vai manter aquilo ali, ó, tá? Ativando o seu sistema imunológico e prejudicando todo o seu organismo, e principalmente o fígado. Agora, e se existe o caso de uma pessoa que come super bem, ela come salada, ela pratica atividade física, porque atividade física é importante, e ainda assim, essa pessoa pode desenvolver problemas no fígado? Pode.
tá? É raro, mas pode. Então vamos lá. Algumas pessoas podem ter problemas mitocondriais, uma disfunção da mitocôndria. E essa disfunção pode causar esteatose hepática, que é gordura no fígado, diabetes, tá? Pode causar obesidade, problemas cardiovasculares, falência dos fígados, problema nos olhos, problemas musculares. Então, isso hoje em dia está muito comum com as nossas crianças, porque nós acabamos com a genética dos nossos filhos, né? Pelo tanto de porcaria que a gente vem comendo. Então, isso acontece muito hoje com as crianças que têm alguma neuropatia ou crianças neuroatípicas, tá bom? Então, por exemplo, aquelas crianças agressivas, irritadiças, ou mesmo adultos agressivos, irritados, aquela pessoa assim, que você parece que é meio bipolar, né? A pessoa é tão boazinha, é legal, é muito simpática e tal, e daqui a pouco a pessoa se estoura, quer quebrar a casa toda, quer quebrar tudo. Essa pessoa pode estar sofrendo ela pode ter um problema mitocondrial, uma disfunção, aonde a mitocôndria ela não consegue metabolizar os alimentos. Então, por exemplo, ela vai precisar de suplementar coenzima Q10, ácido fólico, as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, a L-carnitina e a glicina. Mas o que é isso mesmo, Clara, de mitocôndria? É assim, gente, o açúcar, ele é energia. O problema é que a gente passou a comer açúcar demais. Então, tudo tem açúcar, todos os produtos. Gente, até aquele pãozinho que você compra na padaria tem açúcar ali. Além dele virar açúcar da farinha de trigo, eles ainda botam 1 quilo de açúcar lá na hora de preparar, tá bom? Então, por que eles fazem isso? Porque fica mais fácil a fermentação e o pão fica mais fofinho e te vicia mais, né? Porque o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Então, esse é um truque que a indústria alimentícia entendeu quando as pessoas começaram a ter problemas cardíacos e começaram a achar que o problema era, na verdade, a gordura. Então, eles trocaram a gordura pelo açúcar, porque melhora o sabor e vicia mais. Então, algumas pessoas não conseguem metabolizar o açúcar por uma questão mitocondrial. Como é que eu sei se eu tenho problema mitocondrial ou não, Clara? Bom, você pode procurar um médico especialista, mas de um modo empírico você pode olhar a história da sua família. Se tem gente na família, muita gente com diabetes, se tem gente com problema, por exemplo, de doenças autoimunes, se tem, por exemplo, pessoas com problemas de comportamento, pessoas agressivas, pessoas violentas na sua família bem próxima, ou pessoas com diabetes, você pode suspeitar. Uma dica muito interessante de que você possa ter problema mitocondrial é se você tiver constipação. Então, a pessoa tem constipação, triglicérides alto, colesterol alto, açúcar alto, desenvolveu uma diabetes, essa pessoa pode ter problemas na mitocôndria, tá bom? Então, se ela tiver esse problema, ela vai necessitar por toda a vida suplementar. E hoje em dia as crianças estão vindo com muito problema mitocondrial, porque como eu disse antes, a gente bagunçou a nossa genética, né? Tá. Olha, quando a gente fala em fígado, a gente está falando de uma coisa chamada síndrome metabólica, tá? Que é isso, Clara? Aí você olha, a pessoa às vezes é magra, o braço é fino, a perna é fina, mas ela tem aquela barriguinha, né? Então, esse é um corpo característico de síndrome metabólica, tá? Então, se a pessoa tem perna fina, braço fino e uma barriguinha, na mulher acima de 80 centímetros é nada, né, gente? De circunferência.
e no homem acima de 90 de circunferência, que também não é nada, a gente já fica ligado porque pode estar sofrendo uma questão de síndrome metabólica. Agora, como é que se diagnostica a síndrome metabólica? A pessoa tem triglicerídeos altos, tem colesterol alto, tem açúcar alto, então tem resistência à insulina, essa pessoa faz uma síndrome metabólica. Isso é certo. Então, mas como é que a gente começa a ter uma síndrome metabólica? Como diz aí na figura, é a oferta de ácidos graxos ao fígado, né? Eles vão para a corrente sanguínea e através dos vasos linfáticos, essa intoxicação, a oxidação dessa gordura vira uma inflamação, tá? Então, e isso se torna a esteatose. E a esteatose, que é o fígado gordo, pode se transformar numa fibrose. E a fibrose, que é a cirrose, mata, tá bom, gente? Hoje em dia, a gente antigamente só ouvia falar de cirrose hepática para quem era alcoólatra. Hoje, essa doença hepática não alcoólica, o DHNA, é muito comum. Por quê? Porque a gente está comendo muito açúcar e muita gordura. Quando eu falo de gordura, eu não estou falando de gordura boa, né, gente? Aquela gordura do abacate, do leite de coco, não. Eu estou falando de gordura trans, tá? Margarina, essas coisas. Então, gente, se você tem alguém na família ou conhece alguém que tem, sabe aquela pessoa do contra, tudo que você fala, a pessoa vai lá e está sempre te desafiando. Aí você falou que é amarela, a pessoa vai lá e fala que é azul. Às vezes tem uns ataques de raiva, uma pessoa que tem muito rancor, né? Ela fica com aquela mania de perseguição, ela cisma com uma pessoa e é só aquela pessoa, ela quer perseguir aquela pessoa. Esse tipo de comportamento é muito característico de inflamação no fígado. O que ocorre é que, às vezes, essas pessoas são magras e os médicos não estão nem aí para as pessoas magras, porque todo gordinho é um risco para a esteatose hepática. Então, não vem não que fala assim, eu sou uma gordinha, mas sou uma gordinha saudável. Não tem, tá? Você é uma gordinha que ainda não descobriu os problemas que tem, ou um gordinho que nunca descobriu os problemas que tem. Porque se for bem, você vai achar ali o que está por vir, tá? Agora, o problema é que muita gente que é magra tem problemas no fígado e não sabem, porque o médico não se dá conta. Se a pessoa é magra, ele não vai lá olhar, tá? Então, às vezes tem gente que diz assim: olha, raiva faz mal ao fígado. Eu diria que é exatamente o contrário. A pessoa que sente raiva, irritabilidade, rancor, sabe aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que está negativa, sabe aquela pessoa que estraga a festa, a pessoa chega, você tem vontade de sair? Então, essa pessoa, ela sofre do fígado. Tá bom? Os sequestros emocionais, hoje a gente vê muito falar, por exemplo, dos homens abusadores, né? Das pessoas manipuladoras, os abusadores. E aí a gente é só um problema da gente se proteger. Não, gente, a gente como pais, como mães, a gente precisa saber que nós criamos esse perfil de pessoa, tá bom? Por que nós criamos? Porque nós damos açúcar demais, glúten demais, gordura trans demais, e aí a criança vira um monstro. Tá bom? Então, essa psicopatia, essa agressividade, pessoas abusivas, manipuladoras, são pessoas que não conseguem metabolizar o açúcar, tá bom? Então, vamos prestar atenção e cuidar das pessoas que estão à nossa volta, porque vidas são preciosas e a gente precisa cuidar. Bom, gente, eu vou falar aqui para vocês do AMPK. É uma descoberta recente de que os problemas de metabolização, pessoas que têm uma
tendência a não metabolizar a proteína quinase. Então, geralmente, quem tem problema de diabetes, de fígado gordo, são pessoas que têm uma sensibilidade pancreática à glicose. Então, essas pessoas, elas não produzem AMPK, tá? Porque elas não metabolizam e não produzem a proteína quinase. Tá? Então, a gente vai saber aqui hoje que a gimena silvestre é um booster, ou seja, ela vai fazer o teu corpo produzir a MPK, tá bom? Sábila. Então, a sábila é um excelente tratamento, que é um tipo de aloe, né? Um excelente tratamento. Gente, a sábila tem tantas propriedades, eu coloquei só algumas aqui, tá? Atraquinones, alaína, baloína, isarbaboloína, antranolo, ácido aolético, ácido cinámico, isso tá em espanhol, tá, gente? Aloemodina, hemodina, ácido crisofágico, resitanolo, enzimas, ciclo... Bom, enfim, vocês podem ler aí, tá? Tem as vitaminas todas do complexo B, tem vitamina A, tem vitamina E, magnésio, né? E tem fenilanina, que é importante, lisina, treonina, valina, leucina, são aminoácidos essenciais. Então, o que acontece? Quando a gente não metaboliza o açúcar, a gente usa essa planta e a gente consegue, porque essa planta tem tudo que a gente precisa: o manganês, o cálcio, o sorbato de potássio, sódio, ferro, zinco, cobre, cromo, que é muito importante, magnésio. Por quê? Porque é um anti-inflamatório, um antisséptico, diminui a resistência à insulina. Então, agora a gente já aprendeu 2 alimentos muito importantes para diminuir a resistência insulínica, tá bom? A colina. A colina é um outro elemento que realmente ajuda. Então, as pessoas conhecem muito a colina para tratamento neurológico, né? Inclusive crianças que têm TDAH, autismo, os médicos podem, né, manipular alguns alimentos, alguns suplementos de colina. Porque a colina, ela trabalha, ela ajuda a retirar a gordura e prevenir essa doença gordurosa não alcoólica, tá? Ela libera o fígado para fazer as suas funções de filtragem, porque o fígado, gente, ele é um filtro, né? Então, olha só, se você tem acima de 50 anos, ou seja, se você é do meu grupo, né, dos coroas, você já tem perda de pelo menos metade da função do seu fígado, tá bom? Por quê? Porque o fígado, ele é um filtro. E por que tem que limpar o fígado? Porque ele vai ficando com resíduo ali, principalmente se você tem muita toxina. Eu vou dar algumas dicas de alguns alimentos simples que você tem na sua casa, né? Então, o louro, gente, o louro, ele baixa muito o açúcar e ele trata essa questão da resistência insulínica. Então, quem me acompanha sabe que eu sempre indico o chazinho de louro, né, para as crianças, porque acalma, diminui a ansiedade, diminui a produção de fungos, porque o açúcar faz os fungos proliferar, né? Então, o louro, ele vai dar uma controlada nisso. Então, gente, pode fazer incenso de louro, você pode botar o louro ali na sua casa, colocar um foguinho, porque aquilo ali a gente vai respirando. Tem muitas propriedades, muitas vitaminas, minerais. Parece uma bobagem, mas não é. Tá? O alho é muito importante também, ele combate os fungos e ele também baixa o açúcar do sangue. E o aipo ele é muito conhecido, inclusive tem livros e livros falando sobre o aipo como um protetor do fígado. Você pode melhorar o seu fígado com o aipo. Eu coloquei aqui também a folha de mangueira,
porque ela também é muito eficiente. Então, gente, vamos ter é muito fácil ter esses alimentos. Então, vamos colocar esses alimentos com abundância na nossa dieta. Fazer o chazinho de louro, fazer o chazinho de folha de mangueira, tá? Para ter sempre em casa. Aqui em casa eu nem uso água, é só o chazinho mesmo. Agora, cuidado, tá? Cuidado com chás. Chás é um perigo, né? Então, além dos chás, esses chás industrializados e tal, eu sou uma fã da cura pela natureza, eu gosto de chá, mas eu tenho que dizer para você, do mesmo jeito que a gente tem os fungos que vão para as nozes, né, como pistache, amendoim, que a gente não pode comer, o milho, né? Então, a gente também elas vão para o chá. E ao invés de você estar tratando, você pode estar criando um problema maior. Então, não vá muito para o chá. E tem uma coisa também. Por exemplo, quem está com esteatose hepática, está gordinha, vai tomar o quê? Chá de cavalinha. Chá de cavalinha pode elevar as enzimas do fígado, você pode até morrer por um chá de cavalinha. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre, quando orientei as pessoas a fazer suplementação, eu tinha muito cuidado de pedir para usar protetores hepáticos. Eu estava sempre ensinando: olha, toma um suco de maçã, toma um suco de cenoura, usa o N-acetil L-cisteína, gente, porque o perigo é muito grande. Sabe? As pessoas dizem, olha, vitamina E cura o fígado, mas vitamina E também destrói o fígado. Ah, vitamina A cura o fígado, mas vitamina A também destrói o fígado, entendeu? A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, vocês têm que tomar cuidado. Quem tem problema de fígado precisa de ácido fólico. O ácido fólico causa os mesmos problemas o ácido fólico sintético causa os mesmos problemas que a falta de ácido fólico. Então, a gente precisa fazer uma suplementação, mas uma suplementação segura. Rapaz, já vou arrumar logo uma jumenta velha que esse cara todo. Bom, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Hoje a gente está até rapidinho na live, né? Não demorei muito tempo, não. Uma dica de detox para o fígado. Então, lembra que eu falei lá na frente que a Gimena silvestre, ela faz o controle glicêmico, desinflama o fígado e, ó, levanta a produção de AMPK, que, inclusive, assim, os médicos e até pessoas que são entendidas de suplementação, como os bodybuilders, que têm muito problema de fígado, porque eles também tomam umas porcarias, né? Então, eles sabem e usam a Gimena silvestre para fazer esse booster, tá? Então, o Doce Vita, além de ser uma fibra, enfim, do chá branco, que vai também fazer um efeito detox, ele tem a Gimena silvestre. Então, gente, eu vou ensinar para vocês um detox maravilhoso. Pega papel e caneta aí, porque esse vale a pena anotar, tá bom? Então, você vai comprar 3 garrafas de AOE, que com planta de sábila, que eu falei antes, né? Você vai comprar 3 garrafas de AOE e uma caixa de Doce Vita. Então, nos primeiros 3 dias, você vai usar 100 ml do AOE líquido e meio sachê de Doce Vita, de hora em hora. Então, você vai usar umas 8, 9, 10 vezes, né? 100 ml é 960, vai dar quase 10 vezes. Então, você vai usar de hora em hora. Isso vai fazer, se você só tem que ter uma precaução, tá? Se você tiver diabetes e fizer a aplicação de insulina, você tem que olhar, medir sua insulina antes, porque você ter uma baixa de açúcar no sangue durante esse detox, tá? Essa é a única contraindicação, que não é exatamente uma contraindicação, mas é uma observação por causa do medicamento que já abaixa o seu açúcar. Então, vamos lá anotar? 3 garrafas de AOE e uma caixa de Doce Vita. Então, você vai usar meio sachê de Doce Vita e 100 ml
de AOE durante 3 dias. Nesses 3 dias, você não vai comer gordura, obviamente, nem açúcar, nem nenhuma porcaria, né? Você pode fazer um caldinho de inhame, sem óleo, viu, gente? Um caldinho de inhame, um caldinho de legume, né? Você vai fazer e vai tomar esse suco, tá bom? AOE. Então, você põe 100 ml de AOE, meio sachê de Doce Vita e 100 ml de água. Então, aí você vai tomar de hora em hora, durante 3 dias, tá? Você vai desinflamar, sua pele vai ficar ótima, você vai ganhar energia, toda a tua vida vai melhorar, tá? Teu humor vai melhorar, você vai ficar mais amorosa, menos irritada com as crianças, tá? Dá para o seu marido, dá para o seu marido, porque a vida melhora com isso, tá bom, gente? Então, depois de fazer esse detox, aí você vai fazer o protocolo de tratamento para gordura no fígado. Ai, Clara, mas eu não tenho gordura no fígado, eu tenho que fazer. Gente, é muito importante você fazer um tratamento de desintoxicação do fígado. Se você tem muita vontade de comer carboidrato, que às vezes a gente fala, você tem muita vontade de comer açúcar? E a pessoa fala, não, eu não gosto de comer açúcar, é salgado, é pizza, isso é açúcar também, tá, gente? Mas vamos lá, você tem muita vontade de comer carboidrato? Então você precisa. Você tem muita irritação, tá sempre irritada, tá sempre, você tá sempre vendo lado negativo das coisas, nada te satisfaz, ou se você tem um filho assim, uma esposa assim, um marido assim, então dá para ele, né? Ou ela. Então, se você tem uma pessoa que está sempre irritada, perseguindo outras, sempre com ódio, com rancor, com raiva, sempre, sabe, impulsiva, esse sentimento, gente, é sentimento de gordura no fígado ou inflamação no fígado. Ah, mas eu fui no médico, não deu nada. Primeiro, você tem que fazer um pedido de perfil do fígado. Então, eles vão lá olhar todas as enzimas do seu fígado. Então, às vezes, o médico fala assim: está tudo normal. Mas não é porque está normal, é porque hoje em dia todo mundo tem alteração no fígado. Então, quando ele vê uma alteração pequena, ele diz que está normal, porque todo mundo tem alteração no fígado. Mas, gente, o fígado é o órgão mais importante. Você só morre do fígado ou do coração. Tá? Então, você tem que estar muito atenta. Se você quer ter vida, se você quer ter bom humor, se você quer ser uma pessoa positiva, se você quer estar no trabalho, sabe, quer lograr uma vida de paz familiar e tal. Se você tem um marido irritadiço, se você tem uma pessoa que é ambiciosa, sabe, aquela pessoa que quer, que você não gosta, provavelmente essa pessoa tem um problema de metabolização. Tá? Por quê? Porque a falta desses nutrientes, elas vão direto para o cérebro. Lembra que eu falei em algumas para pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm artropatias, pessoas que têm diabetes, são pessoas que normalmente têm aquele polimorfismo chamado MTHFR, que eu já falei aqui, e alguns Petra, o que houve aqui com o meu... Tudo riscado aqui. It's all risked here. Was you? Me? I'm doing it. Oh! Eu sou tão tecnológica que eu estou riscando aqui o negócio e nem sei. Bom, gente, então, principalmente se você tiver algum problema nesse polimorfismo, que 50% da população tem, e 90% das pessoas que têm doenças crônicas têm, ou seja, de novo, again, let it be. Então, se você tem esse tipo de problema, provavelmente você não metaboliza a carnitina, a coenzima Q10, tá? As vitaminas do complexo B, o magnésio. Então, nesse sentido, é muito importante. I'm not doing anything. Yeah, of course it's not me. It's someone that is doing it for me. Então é muito comum, tá? Metade da população
tem essa... Isso metade, né, gente, que se fez o exame genético. Você fez exame genético, então você não está nessa estatística. É muito comum ter essa mutação genética. Como eu te falei, nós ferramos com a nossa genética, né? Através da epigenética, hoje a gente já sabe, porque a gente veio comendo errado, a gente veio fazendo as coisas erradas, então nós ferramos com a nossa epigenética. Então, você vai precisar cuidar. E se essa pessoa irritadiça, eu vou contar aqui uma história de um irmão meu, ele morreu muito novo, com 40 anos. Esse meu irmão, ele sempre foi gordinho, sempre foi uma criança gordinha e sempre foi aquele cara gente boa, sabe? Aquele cara gente boa, alegre, o negócio dele era comer o churrasco, beber a cerveja dele. Mas ele acabou ficando diabético muito cedo. E nesse processo de diabetes, ele começou a ficar muito agressivo, bater na mulher, né? A ter sequestros emocionais. Então, ele passou de um cara gente boa para um cara muito irritadiço, sabe? Que tinha um descontrole. Toda a vida dele foi mal, até que ele morreu aos 40 anos de idade. Então, gente, o teu filho é gordinho, você acha aquilo a coisa mais fofa do mundo? É fofo nada. Você está ferrando com a vida do seu filho, você está ferrando com a vida emocional da sua criança, você está ferrando com todas as possibilidades dessa criança se desenvolver, sabe, emocionalmente, se desenvolver no trabalho, porque o açúcar come os neurônios, gente. A pessoa vai emborrecendo e com aquela névoa mental, e eu posso falar muito bem disso, tá, gente? Porque eu estou incluída em toda essa história aí. Então, aquela névoa mental que a pessoa fica, sabe, dá uma irritabilidade, porque a pessoa quer falar, não consegue, quer fazer as coisas, não consegue concluir as coisas. E se você é aquela pessoa que acha que tudo é difícil na vida, eu não tenho força de vontade, eu não consigo terminar. Olha para o teu fígado, é muito provável que você tenha problema no fígado. Como é que a gente sabe? Olha para tuas fezes. Se lá tiver aquele tipo de muco, muito provavelmente você é uma pessoa com problema de gordura no fígado. Se tiver umas fezes meio claras, aquelas fezes que não é pesada, você muito provavelmente tem problema no fígado. Ou se você tem prisão de ventre, aí pior ainda, se teu intestino não funciona de jeito nenhum, pior ainda, porque daí você tem problema no fígado, problemas de metabolismo, da coenzima Q10, do magnésio, de tudo isso, tá? Eu não sei, não falei para vocês, mas a colina, eu acho que a gente falou da colina, né? A colina é muito importante para tratamento do fígado, tá bom? Então, o Quênia, ele é um tônico neurológico, mas por que você está botando o Quênia como protocolo para gordura do fígado? Exatamente por causa da colina. A colina vai tratar essa questão da esteatose hepática, da gordura no fígado, tá bom? Então, ela vai melhorar a pessoa que tem depressão, irritabilidade. Pronto, se você tem uma pessoa que quebra a casa numa crise de sequestro emocional, a pessoa está bem conversando, daqui a pouco você fala uma coisa, a pessoa não gostou daquilo que você falou, aí começa nos gritos, quebra a casa toda. Essa pessoa é uma pessoa que com certeza tem problema no fígado, tá? Porque essa raiva, essa impulsividade na agressividade é problema no fígado. Se você tem aquela pessoa que é muito mentirosa, manipuladora, narcisista, que quer toda atenção para ela, sabe? Aquele tipo de marido, ou mesmo tem muitas mulheres que têm esse comportamento, essa pessoa tem problema metabólico. Então, começa a cuidar. Se você é uma pessoa assim, começa a cuidar. Esse é o protocolo para você. Primeiro, você vai fazer aquele que eu mostrei aqui, né? Você vai fazer 3 dias. Você vai fazer... Oi, fiz alguma coisa errada aqui. Você vai fazer 3 dias desse protocolo... 3 dias desse protocolo de detox do fígado, e aí, na sequência, você vai pular para meu tecnológico aqui, para o protocolo de gordura no fígado.
Ok. Sim. Então, você vai pular para o protocolo de gordura no fígado. Ai, Clara, o protocolo da suplementação micelializada é geralmente 3 produtos. Por que você colocou 2? Porque, assim, ó, o terceiro vai ser de acordo com o que a pessoa tem de problema. Então, por exemplo, se ela tem gordura no fígado e tem, que é muito comum, problemas de artropatias, então ela tem problema na coluna, isso e aquilo, então você vai dar o Acto, o Quênia e o Power Maker. Se ela tem gordura no fígado ou tem essas características que eu estou falando e tem diabetes, então você vai continuar vai dar o Acto, o Quênia e o Doce Vita para diabetes, entende? Se a pessoa tem problema de trombose, que é muito comum, tá, gente? Pessoa que tem problema no fígado, ela vai ter problemas em todas as áreas, problema neurológico, problema cardiológico, problemas de osso, problemas de todas as áreas. Por quê? Porque o fígado é o filtro de todas as toxinas. Se o filtro não está funcionando, essas toxinas passam para a corrente sanguínea e inflama tudo, né? Então, aquela pessoa que parece que tem todas as doenças, é uma pessoa que com certeza tem problemas de metabolização. A gente já aprendeu que esse problema de metabolização pode ser mitocondrial, pode ser de metabolismo genético, pode ser ou por toxinas, como metais pesados, né? Então, é uma união de coisas aí, tá bom? Então, agora nós ficamos por aqui e o Hugo está aí comigo? Oi, Clara, tudo bem? Oi, Hugo, tudo bem? Tô joia. Eu tava passeando no parque e tava vendo sua live. Tá vendo que não tem desculpa? Ai, que maravilha! Condomínio aqui do prédio, olha que legal. Tô bem na entrada. Ai, muito bom. Então tá É isso joia. aí, viu, gente? Eu nem falei muito, mas estilo de vida é uma coisa importante. Fazer atividade física é essencial para melhorar. Se mexer. Eu já fiz uma coisa já. Fiz uma caminhada já hoje. Legal. Então vamos lá, Clara. É uma coisa muito importante, né? Hoje tá muito na moda as pessoas fazerem aquele tipo de detox hepático que eles colocam até a foto das fezes ali na peneira, depois a pessoa lava, né? Não é uma coisa muito legal de ver, não. Eles fazem com maçã e vinagre de maçã, inclusive, né? Bate fruta, enfim. Tem N protocolos aí, mas nunca tem um padrão, né? A gente percebe isso também. Sim, Essas todo coisas mundo. de protocolo de WhatsApp. Esses protocolos de detox do fígado e da vesícula, quem iniciou foi uma cientista muito famosa, a Hilda Clark. Mas o problema é que cada médico quer colocar uma diferençazinha e dizer assim, esse é o meu protocolo, né? Mas quando a gente lê sobre o protocolo da Hilda Clark, que é aquele com sal Epsom, e, enfim, é na mesma linha desses detox de fígado, ela coloca os problemas. Gente, o fígado, ele é o órgão mais importante. Então, ele também é o órgão mais sensível. Qualquer coisa que você faça para desintoxicar o fígado pode causar um efeito maior. Tem muitas ervas, muitas coisas que pioram e criam até a cirrose. Você faz, você não sente nada, e quando você vai ver, você está com um problema muito sério. Então, eu não recomendo. Todas as vezes que eu tive em grupos que falavam desse tipo de detox, eu saí fora e nunca recomendei a ninguém fazer. Não recomendo. Outra pergunta, claro. Eu vou ler as perguntas aqui. Isso aqui já tem uma pergunta minha. A Neide perguntou sobre a cana-de-açúcar, né? Se ela faz mal, ela entendeu que moderadamente não é ruim para a saúde. Você confirma? Olha, não seria se a gente já não tivesse tão cheia de carboidrato, né? A nossa alimentação, tudo que a gente come, gente, é tudo mesmo. Se você for num restaurante,
você pedir um frango, esse frango tem açúcar. O que você pedir dentro de um restaurante, mesmo que seja salgado, vai ter açúcar. O que você comprar no processado vai ter açúcar. Então, eu não aconselho ninguém, não, mas, enfim, se você é uma pessoa totalmente livre de açúcar, comer a cana seria tudo bem. Agora, o caldo de cana já não é, né, gente? Que eu adoro particularmente, mas não rola, infelizmente. Eu vou ensinar uma receita, caldo de cana com teatino. Fica bom, viu? Eu experimentei. Hugo! Mas eu como pouco açúcar. Bom. Ai, ai. Caldo de cana, né? Maldade, né? Nem quero falar nesse negócio. Mas isso é uma vez a cada 2, 3 anos na minha vida. Outra coisa, o Wellington perguntou se aquele detox que você está falando com a Aue, se pode ser o de... Porque a gente está falando, eu não sei se tem pessoas aqui, vão ter outras pessoas também que vão assistir que não moram no Brasil, né? Então, o Aue que a Clara está falando, em outros países chama Aloe, e também pode ser utilizado, só muda o nome em cada país, tá? Na Europa é Aloe. Olha, gente, eu não tenho, eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho experiência, eu não tenho experiência com a OE de caixa. Então, eu indico esse e para mim, para o meu protocolo das pessoas que eu oriento, eu indico esse líquido. Mas claro, né, quem quiser fazer. Só que assim, o líquido ele sai super barato, porque o AOE de litro ele é barato. Para a pessoa tomar 1 litro por dia, é legal. E como é que essa pessoa vai tomar 10 vezes por dia o de caixinha, né? Vai tomar, em 3 dias, ela vai ter que tomar quase 2, né? Então é complicado, fica um pouco mais caro. Mas se a pessoa já tem o AOE em casa, ela pode fazer, claro. Aí ela vai tomar mais vezes, se ela tem o de pó, né? Agora eu indico mesmo é o de garrafa mesmo. Ele foi uma delícia. Gente, esse teatino, então, olha, você põe o AOE com teatino e um doce vita, um monte de gelo. Jesus, o que é isso? É alguma coisa assim do outro mundo, né? Aliás, gente, o doce vita no Brasil, eu não sei se o daqui tem, mas o doce vita do Brasil tem canela, né? A canela ajuda muito essa questão da esteatose hepática, tá? Da metabolização de açúcar no fígado. Você perguntou se algumas folhas secas, né? Capim, limão, cidreiro, hortelã também ajuda. Não tá ruim, Hugo. Falhou? Tá me ouvindo? Não bem. Tá me ouvindo, cara? Tem vento aí? Entendi. Tem vento, né? Tem muito vento. Mudar de posição. Sim. Tá. O Petri mandou mensagem em inglês para mim. Eu não falo inglês, ele mandou mensagem para mim em inglês. Mas dá para entender. A Rosiane Almeida falou o seguinte, ó, se os chás com folhas secas de capim, limão, cidreira e hortelã ajudam o fígado. Ajuda, né? Mas não é muito eficiente, não, tá, gente? Eles são mais calmantes, né? Eles são mais calmantes. E é claro, quando a gente fica muito ansioso, a gente come mais açúcar. Então, ajuda nessa ansiedade. Agora, a Gimena silvestre, ela tira mesmo a vontade de comer carboidrato, de comer açúcar, né? Aquela compulsão. Então, eu indico a suplementação mesmo. Agora, é claro, se você fizer um chazinho calmante, você talvez vá comer menos açúcar, né? Então, nesse sentido, ajuda, sim, um pouquinho. Inclusive chás, né, Clara? Chás em geral tem 2 fatores, né? A gente não tem padronização, a gente não sabe se ali realmente, mesmo sendo dentro do padrão, a gente não tem a questão se ali dentro também pode ter os ativos, né, suficientes para dar um resultado. Gente, e segundo que aqui na Europa, a gente sabe que esses chazinhos de caixinha,
vem com tudo, barata dentro, um monte de porcaria. E assim, é sabido que vem mesmo, sabe? Isso é considerado assim normal, entendeu? Então, é importante você, se tem em casa da sua hortinha, tudo bem. Agora tem que tomar cuidado, porque o fígado ele é uma coisa sensível. Então, por exemplo, como eu te falei, né? Muita gente usa chás que teoricamente a gente acha que poderia beneficiar o fígado, que são chás emagrecedores, e eles danificam o fígado. Agora, como o fígado ele é uma coisa silenciosa, você não sente assim uma dor, não sente nada, então vai ficando inflamado e vira uma cirrose e quando você vê já está bem séria a coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado com chá, muito. Chás emagrecedores são um risco enorme para o fígado. Outra pergunta é essa da Laura. Oi, Laura. A dúvida é o seguinte, esse detox, que na hora você estava falando do AOE com o Dotivita, é isso mesmo, né, Laura? O protocolo de fígado, pode tomar outros produtos simultaneamente? Ou nesses dias evita os outros? Não, nesses dias você vai tomar 10 vezes no dia. Então, a minha ideia é que você só tome ele, não misture com outros e também não coma nada que não seja um caldinho de legumes, sabe? Um caldinho de preferência de inhame. São 3 dias só, tá, gente? Fica só nisso mesmo. Né? Aí depois você muda, aí você volta para o protocolo normal, incluindo sempre o Actua e o Quênia, né? Que é o outro protocolo que eu fiz para o fígado. E aí você pode se tomar, por exemplo, o Onicevita, a vitamina C é muito importante para o fígado, tá? Então, Onde você mixa, quer dizer? O Onicemix. O Onicemix é muito. A vitamina C é muito importante para o fígado. E o Onicemix, além da vitamina C, ele tem as vitaminas que são lipossolúveis, que não são absorvidas pelo fígado, como as vitaminas do complexo B e etc. Então, o Onicemix, ele não é o principal é o Actua e o Quênia. Mas se você quiser fazer um protocolo com Onicemix, Actua e Quênia, vai funcionar maravilhosamente bem. Ou se a pessoa, por exemplo, a vitamina D também não é absorvida. E o DHA-EPA, ele também ajuda a metabolização do fígado. Então, se você quiser colocar o fiber, também ajuda. Mas tudo isso depois dos 3 dias. Durante esses 3 dias, faz só mesmo o AOE para descansar o fígado, né? Para descansar, para ele não ter que trabalhar. E faz só um caldinho mesmo de fruta, de vegetais para tomar. Até para reafirmar o que você falou, claro, uma coisa que eu até brinco com meus clientes, né? O melhor detox para o fígado que tem é você deixar de comer coisa que faz o fígado ficar inflamado e gordo, né? Exato. Então é muito legal a sua dica quando você fala que a gente tem que evitar, né? Tomar o sal caldinho, evitar principalmente carboidratos. Você vai descansar o seu fígado de toxinas por 3 dias, aí vem a sábila com todo o efeito antisséptico, anti-inflamatório, cicatrizante, né? Vai cuidar da parte da inflamação. Vem a Gimena silvestre, que vai elevar o AMPK. Então, você vai regularizar, dar um tempo para o seu corpo voltar à funcionalidade. Então, 3 dias, depois de 21 dias, você repete de novo, tá? Se você se você tem esses sintomas que eu falei aqui, irritabilidade, agressividade, depressão, negatividade, você se acha menor que os outros, ou você tem alguém na família que é manipulador, sabe, que é mentiroso. Gente, por incrível que pareça, tudo isso é sintoma de fígado sujo, sabia? Outra pergunta, que na verdade são várias, mas elas se repetem, tá? Uhum. Que é a quantidade de protocolo quando você toma o Quênia e o Acto. Eu acho que uma pergunta interessante também para acrescentar, Clara, não só quantidade, mas é para frequência. E se você toma e depois para de tomar depois, você tem que voltar de novo a tomar, quando é que você percebe essa necessidade de tomar produto
para o resto da vida ou só quando está com problema? Qual que é a sua opinião? Olha, infelizmente, como eu falei, os problemas de fígado geralmente são mitocondriais ou de metabolismo genético, aqueles poliformismos que eu falei. Gente, isso não muda, não. Então, você vai ter que tomar sempre. Você pode até dar um tempinho, tomar uma outra coisa, como um teatina, alguma coisa, né? Por outro objetivo, mas você sabe que você não metaboliza a coenzima Q10, você não metaboliza a carnitina, você não metaboliza as vitaminas lipossolúveis, então, gente, vai ter que tomar para o resto da vida. Principalmente se você vem desde pequeno com esses sintomas. Tem depressão desde muito tempo, tem irritabilidade, ou tem esse comportamento opositor, sabe aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa chata que tudo a pessoa vê um defeito, tudo ela reclama, tudo ela está insatisfeita, está sempre de bico, está sempre. E isso hoje é muito comum nas crianças. Os pais dão tudo para a criança está emborrada, né? Mas por quê? Porque a alimentação é muito rica em carboidrato, açúcares e toxinas de um modo geral, como os conservantes e tudo mais, e o fígado não consegue metabolizar. Então, essas crianças estão muito intoxicadas. Aí, nesse caso, vai ter que ser muito, muito tempo, né? E para toda a vida. Se for um caso desse, normalmente tá, gente? Então, por exemplo, como é que a gente sabe se é um caso desse? Na minha família, por exemplo, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem câncer. Então, são duas coisas metabólicas, né? Câncer, diabetes, problemas cardíacos. Então, na minha família é cheio de câncer, diabetes, problemas cardíacos. Então, todo mundo tem problema de metabolismo. Então, eu já sei que... Eu sei porque, por acaso, eu fiz todo esse estudo metabólico. Então, eu sei todos os polimorfismos que não funcionam. Que são, né, com mutações deficientes, ou mutações, erros genéticos. Mas se você não fez os exames e está preocupado, é só olhar a sua genética. Tem gente assim na sua família? Sabe, teve uma mãe narcisista, às vezes você não é narcisista, mas teve um pai narcisista, uma mãe narcisista, abusadores, isso, aí fala assim, mas foram os traumas sofridos. Não é trauma não, gente, é genética mesmo, que às vezes não vem da mesma forma, mas vem a herança da não metabolização, tá lá, tá? O Petri mandou mensagem para mim aqui. Falou assim para mim, agora está muito melhor. Fala para ele que está de parabéns com o português dele. Está ensinando direitinho, viu, pai? O Google Translate também manda, né? Beijos. O Google está trabalhando direitinho. Outra coisa, a Nil perguntou se pipoca e aproveitando também, acho que eu pulei uma pergunta da Laura sobre tapioca, se vira açúcar. Na verdade, né, Nil? Não sei que pipoquinha que é, deve ser aquelas pipoquinhas do saquinho vermelho que vende de sinaleiro, não sei. Aquela não pode, né, gente? Nem pipoca, olha, gente, vamos lá. Pipoca pode. Se você já tem um quadro desse, não pode. Agora, se você tem saúde, você não tem nenhum problema, comer uma pipoquinha orgânica, de vez em quando, com um olhinho de coco, um salzinho pouco, de vez em quando, não é problema, mas não é comer pipoca todo dia, não pode. Agora, isso se você tiver saúde, se você já se encaixou em algum desses negócios, desses probleminhas, se tem esteatose hepática, se tem uma instabilidade emocional e tal, então não usa não, que é melhor, tá? Milho é muito contraindicado para quem tem problema de metabolismo, é muito inflamatório. E a tapioca? A tapioca é diferente, porque a tapioca ela é um amido. Todos os amidos, eles viram açúcar muito rápido. Mas a tapioca não é um carboidrato tão mal, não. Então, comer uma tapioquinha, o que você precisa ver é colocar uma fibra dentro. Por exemplo, eu faço tapioca, eu coloco uma chia na massa. Fica ótimo, fica uma delícia. Ou então, eu faço uma papinha
de coco ralado com chia para botar dentro da tapioca. Aí não é problema, tá bom, gente? Mas se você come uma tapioca cheia de margarina, aí porque é açúcar com gordura trans, né? Então depende de como você come a tapioca. Se você fizer uma tapioca, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu não como muito tapioca, mas quando eu tenho, porque aqui é difícil de encontrar, mas quando eu encontro, eu coloco uma fibra de coco, né? Não é a farinha, não, é o coco mesmo, ralado, junto com a massa. Aí eu faço a massa já, ainda coloco uma chiazinha dentro, aí sim. Você está colocando fibra, então o pico de glicemia, né, fica menor quando você coloca fibra, tá bom? Então, E o eu faço, importante é sabe você como, pensar. Clara? Eu coloco o coco ralado, o coco maduro, coco mesmo, né? Não pego, não compro no supermercado, não. Eu abro o coco e ralo em cima da tapioca. Fica uma delícia. Coloco um fiozinho de canela. Nossa, mas fica bom. Fica muito bom, né? Eu faço Fica uma assim delícia. também. Aliás, eu uso o próprio coco da. E eu vou te contar uma outra Quando coisa que eu eu comi na tiro o rua. farelo, que eu tiro o leite de coco, guardo aquele farelo para fazer tapioca. E outra coisa que eu comi esses dias aqui, eu comi uma tapioca que o cara hidratou a tapioca, porque ele bateu no liquidificador, folha de couve. Então eu comi uma tapioca verdinha. Ficou Ah, sim. gostoso, você não imagina. Ele Ah, hidratou legal. com outras coisas para enriquecer a tapioca. Ficou show de bola. Eu coloco a chia na própria massa da tapioca também, né? Porque aí é proteína e também um pouco mais de fibra. Bem Detox super. para criança, Clara. Qual que é a quantidade? Quantas vezes no dia? É isso aí mesmo. Aí vamos ver se a criança consegue beber, né? Então você pode diminuir um pouquinho a quantidade de água, né? Se a criança não bebe 10 copos de água por dia. Então, mas é importante fazer, sabe? Dá como suquinho para a criança, você põe na mamadeirinha. Mas pode dar para todas as crianças, tá, gente? Principalmente se você tem aquele filho que é compulsivo, que quer comer a casa toda, que toda hora quer comer. É importante dar o detox, porque a Gimena Silvestre, que tem no Doce Vita, ele tira a vontade de comer doce, né? Então a criança sofre, sabe? A criança sofre muito. Também tem cromo, né? Que também ajuda, além de A melhorar o Vanessa, metabolismo. a Vanessa perguntou o seguinte: o protocolo de Actua e o Quênia é por quanto tempo e qual quantidade? Olha, gente, o ideal é 3 vezes ao dia, né? E o tempo, é como a gente falou, né? São problemas genéticos, de erros genéticos. Eu acho melhor você parar de comer porcaria, assim, tipo, comprar danoninho, porque o leite não pode, trigo não pode, açúcar não pode. Então, se você compra danoninho, biscoito, salgadinho, troca tudo isso eh, por um acto, por um Quênia, né? Inclusive para crianças, por exemplo, você pode mandar o Quênia com um suquinho para a escola, ou fazer um suquinho de Actua com Quênia, que fica uma delícia. Esse Actua, gente, ô coisa deliciosa. E Então, você dá o pessoal, suquinho na madeira. uma coisa legal, uma coisa também, Clara, uma dose dos produtos, que é uma alimentação completa, dependendo ali do que a pessoa for tomar também, é mais barato do que o iogurte, do que o suquinho. Você acredita? É mais barato. Sim, eu sei. Eu estava olhando outro dia quanto custava uma caixa de refrigerante, né? E 12 refrigerantes custavam o valor De lata? de lata, o valor de uma garrafinha de Ego 10, né, gente? Então, mandar um Ego 10 para a escola, para a criança, já vai ajudar bastante por causa da vitamina B12, das vitaminas do complexo B, do ácido fólico, tudo isso que quem tem problema de fígado, agressividade, hiperatividade, já não metaboliza. Então, mandar um Ego 10, mandar um Actua, é uma delícia como para a escola, né? Com todos ali os nutrientes, melhora muito.
E o Acto, para quem tem prisão de ventre, é muito importante pelo magnésio, para quem tem problemas cardíacos, para quem tem problema... Porque geralmente esse problema metabólico traz outros problemas também, né? Acabou as perguntas. Tá bom, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tá aqui as minhas redes sociais, faz favor, me segue lá, tá? Manda um oi para mim, quero saber se você gostou. Se você tá nos grupos do WhatsApp, por favor, diga se você gostou dessa live, se você aprendeu coisas novas, se você já sabia disso tudo, né? Se você aprendeu coisas novas, se foi legal, dá esse feedback, é importante para a gente sempre melhorar. A Vanessa fez uma perguntinha, é a última, tá, Clara? Tudo Se bem. quem bebe pode fazer os protocolos. Quem bebe álcool? Sim. Bom, é melhor, né, tomar bebendo do que não tomar. Agora, o álcool, gente, álcool é muito sério, é muito tóxico, né? O álcool por fígado, meu Deus, é muito, muito, muito tóxico. Mas tem gente que não consegue se livrar. Então, pelo menos você está ali reparando um pouquinho, né? Eu daria sim, né? Se eu tivesse, por exemplo, um marido que bebe, um filho, uma pessoa que eu amo, um pai que bebe, principalmente eu daria sim, sabe? Para prevenir uma cirrose hepática, né? Eu daria. Outra coisa que a Laura perguntou aqui é sobre se durante esse detox você vai tomar só o caldinho mesmo, não pode nem um churrasquinho? Não, não pode não. São 3 dias de só de caldinho mesmo. É para descansar o fígado, tá, gente? E fazer uma limpeza mesmo na corrente sanguínea. Porque, gente, às vezes você acha que não, mas o que a maioria das pessoas, quando você ouve dizer assim, ó, morreu de Covid, é porque o fígado estava ruim. Ninguém morre de Covid se o fígado estiver bom. Ah, morreu de infecção generalizada. Morreu de fígado, entendeu? Ninguém morre. Geralmente, as cândidas, os fungos que vão para a corrente sanguínea e atacam todos os órgãos. Então, assim, gente, fígado é muito sério, é muito sério. E o problema do fígado é que a gente não identifica. Então, você tem um enjoozinho, eu acho que eu comi alguma coisa que não me deu bem. Aí você tem aquela dorzinha de cabeça. Isso quando chega a acontecer, já tá ruim, hein? Já tá ruim. Aí você tem aquela dorzinha de cabeça, você fala, acho que eu comi alguma coisa que não foi bom, acho que eu fiquei estressada. Talvez foi o café. Não, meu amor, é o seu fígado que já está reclamando mesmo. Então, se você vive estressada, se você vive irritada, se você acha que o mundo te persegue, se você não consegue bons relacionamentos, se seu casamento está ruim, se você está obesa, se você não consegue emagrecer, se teu cabelo está ruim, se a tua pele, se você vive cheia de coceira, com uma pele rachada, um pé rachado, enfim, fungos nas unhas, seja o que for, nesse sentido, você já precisa se cuidar, tá? Limpar o fígado é importante. Agora, não embarque nessas limpezas de fígado, porque o fígado é um órgão muito sensível, muito perigoso, tá? Suplementação também, suplementação normal é perigoso para o fígado, tá? Vitamina A, vitamina E, vitamina D são ótimas para o fígado, mas elas também são ótimas para criar problemas no fígado. Então, você tem que ter muito cuidado. Se você for suplementar com vitamina normal, vai para o médico, tá bom? Agora, já no caso da micelizada, como ela não faz sobrecarga nos rins, você pode tomar sem medo, porque ela não vai fazer sobrecarga nos rins, porque ela não passa pelo sistema digestório. Então, tá tranquilo. Mas se for outra coisa, toma cuidado. O fígado é muito sensível. E como é que eu vou fazer depois, Clara, se alguém quiser saber mais dos produtos que ainda não conhece? Vai entrar num grupo, vai chamar a pessoa, convidou no WhatsApp, como é que ela vai fazer? Quem te passou esse link, você vai perguntar sobre como faz para comprar os produtos, tá bom? Então, você vai falar com a pessoa que te mandou esse link. Se você está vendo no Facebook, através de mim, você vai me chamar no privado, lá no link que você está vendo. Se você está vendo no YouTube, você vai dizer, olha, eu quero conhecer esses produtos que de uma maneira
descomprometida, a pessoa vai te indicar e te ensinar como vai adquirir o produto, tá bom? Essa suplementação não é vitamina sintética, é nutrição, é alimento, tá bom? Então, qualquer pessoa que tenha te indicado vai saber te orientar e você vai poder cuidar do seu fígado e ficar mais feliz. O humor tem tudo a ver com o fígado, viu, gente? Se você anda emborrada, cuidado. Pode ser o fígado. Ok. Muito obrigada pela companhia. Mais alguma coisa, Hugo? Não, né? Não. Quero mandar um beijo para você, do Petri, e para todo mundo do grupo. Obrigada, obrigada. Gente, obrigada pela companhia todo domingo. Vocês são uns fofos comigo, nunca me deixam sozinha aqui. Uma galera super animada, uma galera bonita. Adoro. Adoro também os feedbacks. Por favor, não deixe de dizer se você gostou, qual é o tema que você quer que eu fale aqui na próxima semana. E vamos nos cuidar, né, gente? Principalmente, vamos cuidar um dos outros, né? Nós somos gente que cuida de gente. Então, se você observou esses sintomas no filho, no marido, no pai, na mãe, vamos cuidar um dos outros, porque toda a vida importa, tá bom? Bom domingo para vocês.